Oi, pessoal, muita paz para todos. Vamos continuar com os nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje o nosso estudo é o estudo 64 e o tema vai ser jejum, registrado em Mateus, capítulo 6, de 16 a 18. A gente sempre lembra, né, que o nosso estudo ele tem a base interpretativa de sabedoria do Evangelho do Pastorino, e a gente também usa, né, tanto a Bíblia que eu falo, o Novo e o Velho Testamento, e as obras básicas da doutrina, né? Não todas, mas vez ou outra a gente está sempre usando alguma coisa em relação à própria doutrina. O jejum, Mateus registrou assim: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos para mostrar aos homens que estão jejuando. Na verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuas, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está no secreto. O teu Pai que vê no secreto te retribuirá. Muito legal. O que acontece com a gente? Até hoje, né, no século XXI, a gente vai recebendo uma herança de vários conceitos, de vários procedimentos, de uma cultura, de costume. Então, uma série de crenças que a gente acaba trazendo para a vida da gente. Mesmo quando a gente passa a entender determinadas crenças, ainda fica um pouco difícil da gente sair delas. Com o advento da doutrina espírita, que vem para clarear uma série de questões, aí as coisas ficam um pouco mais assim, como que eu vou dizer, mais transparente, mais lúcidas mesmo na cabeça da gente. A Igreja Católica até hoje ainda prega o jejum. É uma prática bem antiga. E, logicamente, a doutrina espírita acabou falando sobre o assunto. E nós vamos ver que o jejum, conforme descrito nas Escrituras, e o jejum entendido pela doutrina espírita são coisas bem diferentes. Mas, curiosamente, profetas do Velho Testamento, que nós vamos ver aqui, já falavam coisas bem antes de Jesus encarnar, nos mesmos moldes que a doutrina espírita trouxe para a gente. Os jejuns daquela época, eles tinham como pressuposto um modelo de virtude. Eram frequentes, né, os jejuns entre os israelitas, quer do ponto de vista da prescrição de Moisés, quer por uma devoção. Era uma prática mesmo. Mas em qualquer uma das duas, o que acontecia é que aquelas pessoas que estavam jejuando faziam questão de mostrar que estavam jejuando. Aí o que acontece? Eles se apresentavam com os rostos sujos, com expressão de sofrimento,
o cabelo e barba tudo embaraçado, né, sem pentear, aquele ar sombrio, né, os olhos tristes. Porque realmente o jejum judaico incluía o processo de penitência. Tanto que o verbo ou a expressão que é traduzida para nós como jejum era um processo de aflição. A palavra é a mesma, como aflição. Mas a prática do jejum, então, era mais uma exibição do que necessariamente uma penitência. Lógico, né? A esse estado de coisas, Jesus se opôs, né? Esse processo de disfarce, Jesus opôs, né? E ele disse assim, Jesus se opôs tanto a essa situação que ele falou para esconder a todos que se faz penitência. É o contrário. Enquanto as pessoas da época do Cristo mostravam para todas as pessoas que estavam em penitência, que estavam em jejum, que estavam em aflição, Jesus falou, não, vocês têm que fazer o contrário. Se vocês estão fazendo penitência, ninguém precisa saber. Então, ao contrário, quando vocês estiverem jejuando, lavem o rosto, penteie o cabelo, perfume os cabelos, né, segundo Lucas, para que ninguém saiba que vocês estão jejuando. Para que essa penitência, caso você faça esse jejum, seja conhecida apenas e tão somente pelo Pai que está no secreto, isto é, na nossa individualidade, entendendo na nossa linguagem de hoje, né? E outra coisa, Jesus, embora tenha jejuado, a gente já estudou essa passagem, né, no deserto, mas vamos entender um pouquinho. Ele não aconselhou que os seus discípulos jejuassem, tanto que ele foi até bem criticado por isso. Então a passagem de Mateus 9,14, que diz assim, vou ler a passagem. Por esse tempo, vieram procurar Jesus, os discípulos de João, com uma pergunta. Por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes, por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? A palavra luto também aqui é interessante. Mas dias virão que quando o noivo lhes for tirado, então sim, jejuarão. Isto é, eles enlutarão. Porque ninguém, diz Jesus, põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão se torna maior. Nem se põe vinho novo em odres velho. Caso contrário, estouram os odres e o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim ambos se conservam. Olha que fantástico que é isso. Nós já trouxemos essa passagem, né? Então nós não vamos nos delongar muito nela. Mas a doutrina, o vinho velho, o odre velho, relativo à doutrina antiga, eles se adequavam. Não tem como colocar o vinho novo no odre velho.
né? Ou seja, doutrina nova. Não tem como trazer o evangelho e aplicá-lo nas mesmas condições de antigamente. Guardando todas as proporções, o Einstein disse que quando uma mente se abre para o novo, ela nunca mais retorna ao tamanho original. A mesma coisa. Depois de conhecer o evangelho, a gente precisa se distanciar de uma série de práticas, né? Então, perfeito. O profeta Isaías, aqui que eu disse no início da nossa conversa, o profeta Isaías viveu que 750 anos mais ou menos antes de Cristo. Olha como é que as pessoas, mesmo os israelitas que conheciam as Escrituras, se apegavam ao jejum de Moisés, ao jejum israelita trazido por o jejum mosaico. Eles se apegavam àquela crença, porque aquilo para eles era um processo teatral de se fazer. Mas, repito, Isaías, então, olha o que ele, vamos ler a passagem, né? Isaías 58, versículos 5 e 6. Ele fala em relação ao jejum. Ele diz: o jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia? Curvar a cabeça com junco? Deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso de jejum? Um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor. Jesus falava ao povo por meio de Isaías. É esse jejum que vocês estão fazendo para mim? Guardadas as proporções, né? Qual que é o jejum que eu aprecio? É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. O jejum, então, é libertação. É justiça social. É equidade de direitos. Cessar com toda e qualquer desavença, com tudo aquilo que impede o ser humano de se tornar fraterno, de se tornar irmão. E é esse, então, o tipo de jejum que devemos entender na condição de hoje dos espíritas. Né? E nós vamos ver que é a mesma coisa que o profeta Isaías disse há 750 anos, e até hoje a igreja ainda pratica. Eu não estou fazendo crítica leviana, não. É porque as pessoas ainda aí recebem aquilo como um rito, não muda. Também não tem tanta diferença. Se a pessoa jejuasse de verdade, não teria problema nenhum. Mas deixar de comer carne na sexta-feira da paixão, estou dando um exemplo, depois sair falando mal de todo mundo, né? Por exemplo, não valeu de nada, né? Então é esse tipo de jejum que nós, os espíritas, devemos entender. Jejum das paixões e não da abstinência de qualquer alimentação. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 26, fala assim, a pergunta: há mérito em procurar aflições agravando suas provas em sofrimentos voluntários? A resposta: a isso responderei muito claramente, sim, há um grande mérito, olha, presta atenção, sim, há um grande mérito quando as pessoas
sofrem voluntariamente, mas nós vamos ver o que o Espírito explica. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é uma caridade por meio de um determinado sacrifício. Não quando visa apenas favorecer a si mesmo. Aí muita gente critica o espiritismo, falando assim, não, o Kardec falou isso, que jejuar na verdade, agredir o corpo, que isso é contra a lei de Deus. Jesus não jejuou? Olha a resposta aí. É claro que Jesus jejuou. Mas Jesus estava jejuando por causa de penitência? Não. Não. Ele buscava naquele momento, dentro da prática e dos costumes, de que todo profeta tinha que ir por deserto jejuar. Ele veio para cumprir as leis dos profetas, fez a mesma coisa. Mas para que começasse as pessoas tivessem entendimento de que ele, a partir daquele momento, ele iria trazer um vinho novo, isso é uma doutrina nova para a humanidade. Então esse processo de jejum de Jesus tinha tudo a ver com o processo de implantação do Evangelho na Terra. Não tinha nada a ver. Tanto que ele fez isso sozinho. Ele não fez em praça pública se mostrando para ninguém. Né? Eu li várias críticas, inclusive, né, o pessoal católico criticando exatamente esse trecho, falando que a doutrina espírita é um absurdo, porque fala que jejuar é uma agressão do corpo. É uma agressão à lei de Deus, né? Inclusive, fala mesmo, nós vamos ver. Então, pelo que o Kardec e pelo que os espíritos falaram para Kardec, Kardec registrou, quando você vai se abster de alguma coisa, esse jejum em prol do outro, isso é válido. Mas se for só em prol de si, é mais um processo de egoísmo. Continua. Não, olha, fantástico. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus. Eles pegaram exatamente esse trecho para falar que a doutrina é anticristã e anticatólica, na crítica que eu vi. Né? Tudo bem? Continua. Se quiseres um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo, porque o corpo, né, gente, como diz a própria doutrina, é um mata-borrão do espírito. Mortificai vosso espírito e não a vossa carne. Né? As pessoas, né, a gente fala até brincando, as pessoas malham muito o corpo, fortalece, né, deixa bonito o corpo, mas não faz o mesmo exercício espiritual que faz o exercício físico. Fazer exercício físico é um problema? Não, pelo contrário. Nós precisamos manter o nosso corpo na melhor forma, literalmente, ou na melhor forma que a gente puder, para que a gente possa conquistar, por meio do trabalho íntimo, tudo aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. É muito legal esse tema, eu gosto muito. Entendendo, então, a lição num sentido mais profundo, para a individualidade, isto é, a nossa intimidade, a nossa essência, né, que a gente fala sempre, valem muitos desses conselhos. Não tanto pelo jejum, como a abstenção de alimentos, mas para todo e qualquer sofrimento.
Nós sabemos que não é o fato de abster-se deste ou daquele alimento que nos trará evolução espiritual. Mas há jejuns que todos somos levados a realizar por necessidades passageiras. Quantas vezes a individualidade, nossa essência, vê que sua personalidade é obrigada a abster-se, quer de alimentos, de vestuário adequado, de distrações, de qualquer outro chamados prazeres, mesmo que legítimo. A gente, quando o corpo adoece, tudo isso aí acaba trazendo algum tipo de privação, né? Por quê? A individualidade vai chamando a atenção da personalidade para determinados processos. Em qualquer, então, dessas hipóteses, nada deve transparecer qualquer situação que a gente esteja vivendo. Não faça teatro. Não faça espetáculo. Não se faça de vítima. Então, em qualquer dessas hipóteses, nada deve transparecer na fisionomia que denote esse sofrimento íntimo. Se algo nos falta, saibamos disfarçar e suportar tal carência. É porque a gente precisa trabalhar determinadas coisas, né? Por exemplo, decepção. Todos nós já fomos decepcionados diversas vezes e com certeza já também decepcionamos outras pessoas. Qual que é o papel da decepção? Por trás da decepção vem a verdade, ou uma verdade. Então, quando a gente estiver passando por esse jejum, nós estamos falando de privações que a individualidade coloca para a personalidade, a gente deve passar por isso da melhor forma possível, como se estivesse normal. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Ninguém pode transformar a vida de ninguém, senão Jesus tinha transformado todo mundo, né? Mesmo não havendo, então, necessidade de cortar nada, cortar, né, igual nós estamos falando aqui, que agrade para mortificar-se. Depois disso é que vamos ter o encontro com nossa individualidade, com a nossa centelha divina. Todas essas coisas, essas necessidades que a gente precisa passar como um processo de abstinência, é para que a gente encontre o nosso eu profundo, o nosso eu espiritual, o casamento da personalidade com a individualidade. E isso só pode se dar em uma alegria permanente, jamais com tristeza, jamais se sentindo de vítima. E não raro, nós que estamos aqui na terceira dimensão, na dualidade, isso se torna imprescindível. Isso é essa privação. Esse é o sentido, então, que o Espiritismo traz para nós. Quando nós estivermos passando por alguma prova, a gente passa direto, que passemos da melhor forma possível, com oração, com humildade e não com revolta. Certo? Porque essas circunstâncias que vão nos ajudar a encontrar o nosso eu profundo. E há outras coisas, né,
que amamos e com frequência vem a faltar. Vez ou outra nós passamos por alguma privação. Ainda assim, nenhuma manifestação externa de dor deve permitir que a personalidade extravase isso. Como, por exemplo, o luto, conforme foi falado, né, se o noivo está presente, não há por que ter luto. Né? Hoje eu acho que já mudou bastante, mas as pessoas vestiam, né, toda de preto, aquele negócio todo, para provar que estava em luto. E o luto é íntimo. Como diz a própria doutrina no Livro dos Espíritos, o luto, ele é legítimo, sim, mas ele não pode durar muito tempo, não deve durar muito tempo. Mesmo porque nós já sabemos que a morte não existe. A pessoa só estará numa outra dimensão. Interessante a gente pensar isso, né? Então, quando uma pessoa parte, como se diz, dessa vida para uma melhor, né? Saída do plano material para a vida espiritual, o que tem os outros a ver com a nossa dor? Olha, a gente precisa crescer nisso, entender essas coisas. Enquanto um ente querido nosso desencarna, milhões de outros seres nascem no planeta. Ou na nossa própria família, ou na nossa vizinhança, né? Então, só o Pai que habita no secreto é que deve dar testemunha muda aos nossos sentimentos. Isso ele faz com perfeição. Gente, foi isso que eu preparei para a gente conversar. Na próxima semana, a gente continua com outro tema. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre.